Boa noite, True Life. É nós mais uma vez, né? Estamos aqui de novo, no meio ainda dessa situação que nos impede de estarmos reunidos neste lugar todos juntos, mas eu creio que falta pouco. Continue firmado, continue com fé, continue orando, colocando diante do Senhor. Eu creio que falta muito pouco para que nós estejamos aqui novamente todos reunidos, adorando o nosso Deus e pulando e nos alegrando na presença dEle. Não perca isso de vista, não desanime, não entregue a rapadura, como eu gosto de dizer. Fique firme aí, não retroceda, não retroceda. Queridos, eu mais uma vez tenho a incumbência, a responsabilidade e a honra de trazer a palavra nessa noite. E eu quero dividir com você, conversar um pouco contigo sobre o texto que está em João. Capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 38 até o 41. E eu te peço nessa noite que você dê uma atenção toda especial para aquilo que o Senhor vai falar contigo, para aquilo que Ele vai ministrar no seu coração. E quem sabe nessa noite Ele vai destravar algo em você que por algum tempo possa ter adormecido. Mas nessa noite eu creio que o Senhor vai mexer em você, no seu interior, e você não será o mesmo depois de se deixar submeter àquilo que o Senhor vai falar ao seu coração. Então vamos ler, na versão que eu leio está assim, ó. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? E Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e, seguindo Jesus, ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Pai, esta é a tua palavra, continue falando conosco. Eu creio que o Senhor tem algo a revelar aos nossos corações jovens nessa noite. Por isso nós te damos liberdade. Fala conosco aqui e na casa deste jovem que me assiste nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a chamada dessa noite é venha e veja. E o título da mensagem que eu trago essa noite é permaneça com Jesus. E você sabe que nós estamos na pegada do UFC, que é o tripé de unidade, firmeza e constância, onde foi estabelecida uma direção que o Senhor quer nos dar enquanto jovens nesse tempo. E o início desse mês, o pastor Johnny marcou com o subtópico permanecer. Repita: eu vou permanecer com o meu Senhor. Então, olhando cá para o texto, que vai nos servir de base para a mensagem, eu quero falar do jovem André. Pois, embora o versículo mencione que havia mais um jovem com ele, mas pelo fato de André ter sido o primeiro discípulo de Jesus, assim a palavra diz, eu creio que André vai servir muito bem de exemplo para que nós possamos entender um pouco mais e tirarmos preciosos aprendizados daquilo que esta partícula da mensagem quer nos falar hoje. A Bíblia registra que André, até então, era discípulo de João Batista. E, por ser discípulo de João Batista, ele já vinha sendo exposto à mensagem de preparação para a vinda do Messias. João Batista, há longo tempo, já vinha preparando o caminho, e André, por ser um dos discípulos, certamente estava ali sendo exposto a todo tempo a essas promessas, a tais revelações que faziam queimar no coração, não só de André, mas de todos aqueles que ouviam, a ardente expectativa pela chegada do Messias. Até que, num belo dia, João Batista vira para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Quem sabe o coração de André tenha pulado naquela noite, naquele dia. Quem sabe ele tenha ficado incontido em si mesmo e correu para ver de perto quem era aquele de quem o seu líder e o seu discipulador falava até então. Não te parece interessante, não te parece curioso que uma pessoa fale acerca de outra pessoa para você durante tanto tempo, até que um dia os seus olhos veem aquela pessoa,
até que um dia você se encontra face a face com aquela pessoa. Assim foi com o jovem André. E dentro de tudo que nós lemos no texto base dessa palavra, eu quero trazer 5 meditações a respeito desse texto. 5 observações que eu creio serem muito relevantes para o nosso entendimento e o nosso discernimento acerca de permanecer com o Senhor. Em primeiro lugar, primeiro aprendizado que eu tiro desse texto é que André quis conhecer Jesus de perto. E a famosa frase de Jó, em Jó 42:5, que disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, caiu como uma luva para André naquele momento. Porque até ali é verdade, André só tinha ouvido falar do Messias, André só tinha ouvido falar daquele que viria, e naquele momento os olhos de André puderam ver o Senhor. Aquele rapaz não ficou satisfeito a partir daquele momento tão somente com o fato de João Batista falar quem seria o Messias para ele. Mas, tomado de profunda curiosidade, ele correu para ver de perto. E sem medo de ser feliz, ele perguntou a Jesus: aonde o Senhor mora? Aquela curiosidade, queridos, abriu uma porta, arreganhou uma cortina diante de André, das tremendas possibilidades que se colocaram diante dele ali, simplesmente fazendo para o Senhor Jesus essa pergunta: onde o Senhor mora? Eu quero te dizer nessa noite, que não basta um pastor, um líder, ou o seu pai, ou a sua mãe, dizerem para mim e para você quem Jesus é. Nós precisamos ser como André, e querermos conhecer de perto e termos as nossas próprias experiências com Jesus. A minha oração nesses dias, a respeito dos meus filhos, é para que eles tenham as suas próprias experiências com Jesus. Toda noite, quando eu oro no quarto deles, e eles não dormem antes que eu ore, eles fazem questão de ir na sala: pai, vamos dormir, vem orar. E eu tenho orado para que eles tenham as suas próprias experiências com o Senhor. Caso contrário, só o que eu tenho dito acerca de Jesus não será o suficiente para que a fé deles seja sustentada. Não é só ouvir falar, eles precisam viver, eles precisam ver, exatamente como foi com André naquele dia. E o meu papel para com meus filhos é ser uma espécie de João Batista, ao ponto deles serem tomados de tamanha curiosidade e de quererem ver com os seus próprios olhos, e serem tomados de tamanha curiosidade, ao ponto de correrem para quererem saber quem Jesus é, olhar nos olhos dele, olhar na face dele, para poderem saber quem o Senhor é, e certamente quererem participar de tudo o que diz respeito ao reino dele nessa terra. Ouça, jovem, Jesus, o nosso Deus, não tem netos. O nosso Deus só tem filhos. E nós, enquanto filhos, precisamos ter a curiosidade de conhecer o nosso Pai. O propósito de Jesus vir à terra foi nos mostrar o Pai. Ele não veio aqui nos mostrar, nos ensinar uma religião, não. Ele veio nos mostrar o Pai. Ele veio, por intermédio da vida dele, dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Que nessa noite comece a ser despertado no seu coração um desejo ardente de ver o Senhor Jesus de perto. É muito mais do que ouvir sobre Ele, é muito mais do que olhá-lo passar de longe, é muito mais do que alguém apontar para você: aquele é Jesus. Não, é você chegar para Ele e perguntar: Senhor, para onde tu vais? Aonde tu moras? Porque eu irei contigo, eu irei te acompanhar. Segundo aprendizado que eu tiro desse texto hoje, é que André aceitou o convite de Jesus sem pestanejar. A Bíblia não relata que quando Jesus fez o convite àqueles jovens, eles tenham titubeado. Quando Jesus disse: venham ver, André e seu companheiro não tentaram postergar, não tentaram deixar para depois, não deram desculpas para o Senhor.
Quem sabe eles pudessem até ter outros afazeres, quem sabe eles pudessem ter até outros compromissos, mas naquele momento estava diante deles, o que mais importava nessa vida, estava diante deles o Senhor, o Messias, o Cristo, aquele que veio nos salvar. Era o momento mais importante, mais incrível das suas vidas, como se no dia de hoje, o Senhor Jesus virasse para mim e para você e dissesse: só vem, esquece de tudo, só vem comigo e eu vou te mostrar uma vida nova. E aquele jovem, aqueles dois jovens, não pestanejaram e simplesmente só foram. Mas eu te pergunto, jovem, quantas vezes Jesus te fez e me fez convite, aos quais a gente simplesmente declinou? Quem sabe Jesus já tenha nos convidado a conhecê-lo mais através das suas escrituras e a gente simplesmente não deu atenção. Quem sabe o Senhor Jesus nos tenha convidado para um bate-papo por intermédio da oração, onde nós falamos com Ele e Ele fala conosco e a gente simplesmente não deu a menor pelota. Talvez a gente, diferentemente do que foi com André, tenha dado 1000 desculpas para o Senhor. Fosse pelo sono, por estar muito cansado do trabalho, do estudo ao longo do dia, e aquela hora já não dava mais para ser, então precisava descansar, precisava dormir, para o dia seguinte começar tudo de novo. Quem sabe fosse pelas muitas ocupações diárias, ou por outros interesses, ou até por outras prioridades, e prioridade é aquilo que vem primeiro. Jovem, se você disser para mim que Jesus é sua prioridade, você precisa colocá-lo acima de qualquer coisa. Em primeiro lugar estará a sua fome e sede em conhecê-lo. Em primeiro lugar estará a sua fome e sede de ver aonde ele mora, assim como foi com André e seu amigo. Mas se nós nos rendermos ao seu amor, se nós aceitarmos o seu convite de venha ver, isto fará a diferença nas nossas vidas, e nós desenvolveremos nos nossos corações um desejo ardente de sempre estarmos com Ele, de permanecermos na sua presença. Quem sabe esses dias você tenha ficado com o seu coração entristecido em virtude de tudo que está acontecendo no mundo. Mas eu te digo, se você estiver na presença do Senhor, permanecendo firme com Ele, nada mais te faltará. Nada mais te faltará. Até o aparente confinamento entre 4 paredes não irão te segurar, porque com Jesus você é capaz de viajar para longe. Com Jesus e nas asas do Espírito Santo você vai a lugares inimagináveis. E por que será que quando o Senhor te chama, venha ver, você simplesmente não pula, fica de pé e diz: sim, Senhor, eu irei vê-lo. Eu irei desfrutar, eu irei aproveitar de tudo que o Senhor tem para mim e de tudo que o Senhor é na minha vida. Terceiro ensinamento que eu tiro desse texto hoje. André ficou com Jesus naquele dia. E querido jovem, André não se contentou em somente saber onde o Senhor morava. Ele certamente estava com tanta fome, tanta sede, tanta curiosidade de saber sobre o Messias, que só saber aonde ele ia, aonde ele morava, não era o suficiente. Ele teve que passar horas com ele, e quando ele se deu conta, o dia já havia terminado. O dia já havia todo passado. E não basta eu e você olharmos para a Bíblia e queremos saber o que o Senhor pensa, como Ele age, do que gosta, do que não gosta, é muito mais do que isso. Eu preciso passar tempo na presença dEle. Foi assim com André. Eu preciso me colocar, gastar tempo, investir tempo diante do Senhor. Ninguém pode dizer que conhece alguém só por saber onde essa pessoa mora. Você pode saber onde eu moro e não me conhecer. Você pode saber onde o seu colega do trabalho, da faculdade, do colégio mora e não conhecê-lo. Você pode saber até onde o seu vizinho do prédio mora, qual é o apartamento dele e não conhecê-lo. Por isso foi tão importante para André naquele dia, passar o dia com o Senhor.
Você está me entendendo nisso? Então eu te pergunto, qual foi a última vez que você se perdeu nas horas diante do Senhor? Qual foi a última vez que quando você se deu por conta, já era madrugada? E quem sabe você tenha se preocupado em saber que no dia seguinte você precisaria acordar cedo para trabalhar, para estudar, o que seja, mas você falou para você mesmo, não tem importância, eu estava com o mestre, eu estava na presença dele, eu estava derramado diante dele, e no dia seguinte, a alegria era tão grande em você, que o cansaço não pôde te dominar, e você saiu alegre para fazer aquilo que você precisava fazer, porque simplesmente você esteve na presença do seu Deus. Precisamos conhecê-lo de perto, nós precisamos entrar na sua casa, é muito mais do que saber onde ele mora, temos que falar com ele, temos que conhecer a história dele e nos deixar conhecer também. É fato que Jesus conhece todas as coisas, é fato que ele sabe das nossas palavras antes mesmo que ela nos venha à boca, mas ele quer ouvir de nós, ele quer esse momento de intimidade conosco. Qual foi a última vez que você se colocou diante do Senhor e disse para ele: Jesus, hoje eu só quero você? Quarto aprendizado que eu tiro desse texto: aquela visita mudou a vida de André para sempre. E ouça, jovem, com o seu coração realmente escancarado para o que eu vou dizer para você sobre isso. É impossível uma pessoa ser submetida à real presença de Jesus e não se apaixonar por ele. É impossível sermos submetidos a Jesus e não sermos transformados por ele. Todas as vezes que eu estou na presença do Senhor, eu deixo algo de mim e trago algo dele. Caso contrário, foi só emoção, o encontro não foi real. Ainda mais, se nós passarmos tempo junto com ele. E a Bíblia diz que André ficou o dia todo com o Senhor. Ouça, o dia todo com o Senhor. E depois de ter passado tempo de qualidade na presença do Messias, depois de ter ficado ali e visto o que ele fazia, como se comportava, o que comia, onde morava, André foi tocado no seu interior e algo foi destravado nele. A partir daquele dia, André teve a revelação do seu ministério, ele seria um evangelista. Tanto que a palavra diz que a primeira pessoa que ele encontrou no seu caminho, ele enfiou Jesus sem dó na pessoa, que foi o seu irmão, Simão. A primeira pessoa que ele encontrou pela frente foi Simão, e ele foi logo falando que havia encontrado o Messias. E fez questão de dizer tudo o que ele tinha visto, tudo o que ele tinha participado naquele dia. Um dia de qualidade na presença do Senhor mudou a vida de André para sempre. A primeira cooperação de André em prol do reino de Deus foi logo falar do Messias para o homem que viria a ser um dos principais líderes da igreja. Não é tremendo isso? Olha a profundidade da transformação que um encontro dessa qualidade pode realizar na minha vida e na sua vida. Jesus está nos convidando, queridos, a viver de verdade com Ele. Só que nós somos uma geração que diz que conhece tudo e todo mundo, mas sem nenhuma profundidade. A gente sabe de tudo, a gente dá pitaco em tudo, a gente comenta sobre tudo, mas a profundidade tem sido muito rasa. Não será assim com Jesus, não será assim, eu declaro sobre a sua vida, não será assim com Jesus nessa noite. Diante dessa televisão, desse smartphone, deste aparato tecnológico, qualquer que estiver diante de você, você será tomado pela convicção da necessidade de ter tempo de qualidade com o Senhor. Permaneça com Jesus, permaneça com Jesus. Essa transformação só será possível se nós permanecermos com o Senhor. E o quanto nós estivermos dispostos a ficar com Ele, o quanto nós estivermos certos de que não há nada mais importante nesta vida a não ser estarmos diante dEle. E o tempo que eu permanecer e que eu ficar diante dEle
irá me deixar mais parecido com Ele. À medida que eu ando com uma pessoa, eu fico mais parecido com ela. Não foi assim com o apóstolo Pedro? Na noite em que ele negou o Senhor, as pessoas que se aproximaram dele disseram: é certo que você é um discípulo dele, porque o seu jeito é igual dele, a sua forma de falar é igual a dele. Não tem como dizer que você não esteve com ele. Tem um louvor que diz que quando te encontro, me encho de ti, e quando te encontro, me esvazio de mim. Que esse seja o seu louvor nessa noite. Que isso fique martelando na sua mente, meio que ruminando, você botando para fora e para dentro. Eu encontro com Jesus, eu me encho dele. Eu encontro com Jesus, eu me esvazio de mim mesmo. Eu perco algo de mim e ganho algo da parte dele. E quanto mais eu me encher dele, mais isso irá me possibilitar mostrar Jesus em mim e através de mim para as outras pessoas. E será mais fácil eu falar de quem Ele é para as outras pessoas, até o momento em que eu pegar essa pessoa e apresentá-la: esse é o Mestre, esse é o Jesus de quem eu te falei. Agora eu o conheço, agora eu sou parecido com Ele, agora eu consigo dar testemunho disto com autoridade, porque sei, porque vi do que estou falando. É muito mais do que intelecto, é muito mais do que conhecimento intelectual, é saber, é ver aquilo do que eu falo. O tempo gasto com alguém demonstra o quanto nós temos de interesse por este alguém. E aproveitando a deixa do Dia dos Namorados, que foi ontem, eu te perguntaria: quando você diz que está amando uma pessoa, o que você mais quer na vida? Não é estar com essa pessoa, sim ou não? Se você está namorando, quem sabe você conte as horas. E esses dias de distanciamento social têm dificultado muito esses encontros, sim ou não? E você quer estar com a pessoa, e você quer ver a pessoa, e você quer falar com a pessoa, e você quer ouvir a voz da pessoa. Mas por que será que com Jesus tem que ser diferente? Por que será que o Jesus que nós dizemos amar não nos deixa loucos a este ponto de ficarmos sedentos, ansiosos e famintos pela sua presença e a vontade de permanecer diante dele? Talvez, jovem, você se questione pelo fato de não conseguir falar de Jesus ao ponto de alguém na sua casa, no seu colégio, na sua faculdade, no seu condomínio, no seu ciclo de amizade se converter. E quem sabe isso tenha te entristecido ao longo do tempo. Quem sabe isso venha mexendo com você, e quem sabe você tenha se questionado se é isso mesmo que você tem que fazer. E eu digo sim, é isso mesmo que você tem que fazer. Mas você já passou um dia com Jesus? Ou os seus encontros com Ele têm se limitado a cultos? Ou os seus encontros com Ele têm se limitado aos momentos em que a mensagem é transmitida pela internet? Gaste tempo com Ele, e eu te garanto que tudo isso que você tem recebido de questionamento no seu coração irá cair por terra. Acerca de André, o escritor William Temple diz: talvez seja tão grande o serviço de André prestado à igreja como qualquer outro jamais tenha realizado. André foi o primeiro missionário nacional, como nós lemos João 1,42, ele apresentou Jesus à primeira pessoa que ele encontrou, que foi seu irmão. E também o primeiro missionário estrangeiro, João 12, 21 e 22, quando ele leva os estrangeiros a conhecer ao Senhor. Depois você confere na sua Bíblia. E, embora André não recebesse maiores citações nos evangelhos, em todas as vezes em que nós conseguimos ter alguma visão acerca de André, ele está sempre fazendo a mesma coisa, isto é, conduzindo as pessoas a Cristo, ao Cristo que ele conheceu de perto. Pode observar, nas poucas citações que a gente consegue identificar na Bíblia a respeito deste jovem, ele está levando as pessoas a Jesus. E por meio desses outros que ele levou Jesus, mesmo que em segunda mão,
através deles, efetuando poderosas coisas para o Senhor. Pois, se não for aquela apresentação, quem sabe aquela pessoa nunca tenha tido oportunidade de agir em nome do Senhor e para o Senhor. Já pararam para pensar que foi André que apresentou o amigo mais íntimo de Jesus? O cara mais ponta firme, o cara mais chapa de Jesus, foi André que apresentou, foi Pedro. A pessoa que ele tinha mais proximidade, que ele sentia mais firmeza. Eu tenho visto a série Jesus, né, que alguns gostam de chamar de novela, que foi preparada pela Record, e isso está disponível na internet. Eu tenho visto quase no final da série, são 192 capítulos. E é interessante a gente poder visualizar as Escrituras. É lógico que ali no meio existem outras inferências humanas, para que a história ganhe um romantismo. Mas eu tenho visto que eles têm sido muito fiéis às Escrituras em todas as vezes que a citam. E eu percebo ali uma aproximação diferenciada, uma amizade diferenciada, um respeito, uma confiança firme de Jesus para com Pedro. Tanto que, ao Senhor ressuscitar, o anjo fala: avise os discípulos e avise a Pedro. Ele cita o nome de Pedro, que o Senhor havia ressuscitado e os esperava na Galileia. André fez isso. Ele apresentou o Senhor ao seu grande amigo. E como será que o Senhor Jesus olha para André hoje e vê, cara, esse cara aqui me apresentou o meu grande amigo chamado Pedro? Versículo 42 do texto que nós lemos fala disso. Será que nós temos conseguido apresentar Jesus às pessoas? Será que eu tenho conseguido apegar um amigo meu e dizer: esse aqui é Jesus, o meu mestre, o meu Senhor, o que mudou a minha vida, depois de tê-lo visto face a face, depois de ter ficado na presença dele, eu nunca mais fui eu mesmo. Sabe aquele Roberto do passado, aquele que você conheceu lá atrás? Não existe mais. Depois que eu conheci Jesus, a minha vida foi completamente transformada. Esse é aquele de quem eu te falei. Será que eu e você temos conseguido ser essas pessoas hoje? Outro bom exemplo do que o Senhor faz na vida de uma pessoa, quando essa pessoa o conhece, pode ser tirado da mulher samaritana, no poço de Jacó, em João 4. Percebam que aquele encontro não foi um papo rápido. Se você lê a palavra, você vai ver que rolou uma resenha ali daquela mulher com Jesus, né? Aparentemente ela parece ali ser meio maluquinha, Jesus vai falando as coisas com ela, as coisas vão meio que não encaixando muito, de repente o Senhor toca no coração dela. E depois de tê-lo conhecido, depois de tê-lo visto, o que aquela mulher fez, está em João 4, 28 até 30. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam. Um homem que me disse tudo o que eu já fiz, não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Aquele encontro marcou aquela mulher profundamente, jovem. Aquele encontro modificou, tirou dela tudo aquilo que ela tinha de dúvidas acerca da vida. Ali ela deixou muito do que ela era até aquele momento e levou algo novo da parte do Senhor, levou as águas vivas. Porque ele disse que se ela cresce nele, do seu interior, fluiria rios de águas vivas, e a partir daquele momento, aquele rio passou a fluir do interior daquela mulher. E ela pegou aquelas águas e levou para os outros. E aquele povo da cidade creu no que ela disse, mas não se contentou em apenas ouvir o que ela falou. E a palavra segue dizendo, a partir do 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora, não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo.
Foi muito mais do que ouvir a mulher samaritana falar para eles. Foi muito mais do que um testemunho de vida. Eles ouviram do próprio Senhor. Eles viram o próprio Senhor. E por isso as suas vidas foram transformadas completamente. É disso que eu estou falando, jovem. É muito mais do que ouvir falar. É muito mais do que simplesmente receber uma informação. É querer ver. É ter fome e sede de olhar na face do Senhor. Quinto e último aprendizado que eu tiro desse texto nessa noite, e quero deixar no seu coração. Depois de tê-lo conhecido, André permaneceu com Jesus até o final da sua vida. Veja que, de um encontro aparentemente despretensioso, de um encontro que aparentemente era só uma mera curiosidade, a vida daquele jovem foi marcada para sempre, e ele permaneceu com o Senhor até o final da sua vida. Embora os escritos de Atos dos Apóstolos não façam citações específicas sobre os feitos de André em nome de Jesus, as tradições, os estudos relatam que ele teria sofrido martírio em Acaia, após ter evangelizado a esposa do procônsul local. E André teria sido crucificado numa cruz chamada Crux Decussata, que era uma espécie de cruz em X. Tanto que aquela cruz ficou conhecida por Cruz de Santo André. Uma visita à casa de Jesus mudou a vida de André para sempre. E a partir daquele encontro, ele passou a ser conhecido como discípulo disponível, porque desde aquele dia, ele nunca mais deixou de cooperar com o reino do Senhor. Tamanha foi a proximidade e a semelhança de André a Cristo, que os homens incrédulos e influenciados pelo mal daquela época, não tiveram dúvidas acerca da proximidade, da aparência de André com Jesus, que providenciaram para ele uma morte parecida com a do mestre. Mas isso não era motivo de André ficar com medo, porque ao longo da caminhada o Senhor foi trabalhando os seus corações. E disse para eles assim como diz para nós hoje: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar ou permanecer até o fim, esse será salvo, conforme está em Mateus 10, 22. E no Apocalipse, nos escritos dados pelo próprio Senhor Jesus a João, ele disse, Apocalipse 2, 26, na versão King James: ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Muito mais do que iniciar bem, muito mais do que desenvolver bem é terminar bem. E isso aconteceu com André. Uma vez tendo conhecido o mestre, uma vez tendo ido à casa do mestre, a vida dele foi completamente transformada e a vida dele terminou bem. Busque terminar bem a sua carreira também, jovem de Jesus. O apóstolo Paulo fala da importância de completar a carreira, mas também nos fala das lutas interiores e exteriores que tentarão nos arrancar desse propósito. A jornada nunca será fácil. Eu sei que as lutas são grandes, mas não desista, permaneça, fique firme, fique fiel àquilo que você tem de convicção no seu coração, encontre Jesus e nunca mais queira se distanciar dele. 1 Coríntios 9, de 24 até 27, diz: para mim e para ti, não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu, assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar
reprovado. Perceba que o apóstolo Paulo fala de uma carreira onde haverá lutas, mas ele também fala de uma carreira de foco. Assim como um corredor, um maratonista que sente dores no seu corpo, ele luta, ele negocia com o seu corpo, com as suas vontades, com as suas dores e segue adiante. Ele não para, porque ele sabe o que quer, sabe aonde vai chegar e sabe qual é o prêmio que o espera no final. Só consegue permanecer em Jesus quem o conhece intimamente. Quem abre mão de tudo e corre para conhecê-lo, assim como fez André, de uma forma íntima. Quem tem o interesse de saber como Jesus é, o que ele pensa, o que ele sabe, o que ele fala, o que ele conhece, o que ele preza. Este permanece, este não abre mão da carreira. E hoje, querido e querido, ele está aqui, está aí perto de você. O Espírito do Senhor está aí, junto contigo e em você, para nos dizer: venha ver. É o convite que ele te faz essa noite. Venha ver. Venha ver o que eu tenho para te mostrar. Venha ouvir aquilo que eu mesmo tenho para te falar. E eu sei que você será transformado completamente. Aceite o convite de Jesus nessa noite. Porque também está em Apocalipse 22:17, e o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. E quem tiver sede, venha. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Você tem sede nessa noite? Venha. Você tem fome nessa noite? Venha. E você encontrará no Senhor aquilo que a sua alma tanto anseia. Sabe, queridos, nesses dias os jovens têm andado um tanto quanto incrédulos, reticentes com o futuro. E isso é normal, porque nós vemos as dificuldades, as lutas que têm se colocado diante de nós. Mas eu te garanto, se você tiver tempo de qualidade com o Senhor, ao ponto de querer saber mais dele na intimidade, todo esse vazio será preenchido. Todas essas dúvidas cairão por terra, elas não irão permanecer. Porque aquele que completa tudo em todos, aquele que é tudo em todos, vai te pegar por dentro essa noite. E vai falar com você. E vai transformar a sua vida. E você sairá da presença dele no final desse encontro completamente transformado, assim como foi com André. Sabe, eu penso que André foi tomado de tamanha alegria, de tamanha empolgação, ao ponto de querer falar com Jesus para qualquer um. E quis Deus que ele encontrasse logo o seu irmão. E ao falar para o Senhor, e ao falar do Senhor para aquele homem, ele fez questão de pegá-lo e levá-lo para apresentar o Messias. E a partir dali, a sua vida foi completamente mudada. E graças à curiosidade, à fome e à sede de jovens como André, a palavra do Senhor chegou a nós hoje. E o convite que eu tenho para te fazer, o convite que o Espírito Santo manda eu te fazer hoje, não permita que essa palavra pare em você. Não permita que essas águas fiquem paradas em você. Deixe que elas fluam. Porque assim como o Senhor falou com a mulher samaritana no poço de Jacó, do seu interior fluirão rios de água viva, e essas águas irão alcançar todos ao seu redor. Ninguém mais poderá te resistir, diz o Senhor. Eles terão curiosidade de conhecer o Deus a quem você serve, porque você irá falar com tanto conhecimento de causa de quem olhou nos olhos dele. E as pessoas precisarão saber de quem você está falando, jovem. Esse é o chamado que o Senhor tem para você nessa noite. Não fique paralisado. Não se deixe esmorecer. Permaneça no Senhor. Daqui um pouco mais os cultos voltarão nessa casa. Como o Senhor vai te encontrar? Como você encontrará o Senhor? Eu oro para que você esteja mais fortalecido.
Eu oro para que você tenha internalizado, edificado uma fé tão grande em você, que ninguém poderá te resistir. Seja cheio do Espírito Santo. Enquanto nós cantamos uma canção, ore, se coloque diante do Senhor. Fale para Ele: Pai, eu quero ser marcado por esse encontro, assim como foi com André. Eu quero permanecer na sua presença. Eu não irei arredar pé até que o Senhor me transforme por inteiro, ao ponto de eu sair enlouquecido da tua presença e socando Jesus sem dó em todo aquele que eu encontrar pelo caminho.